Olá, meu nome é Victor Santos Batista, sou graduando de Odontologia pela UFMG e vou apresentar o trabalho intitulado de Uso da distração osteogênica em pacientes com deformidades dentofaciais, uma revisão sistemática da literatura, sob a orientação da professora Fernanda Boss Lima. A deformidade dentofacial pode ser definida como a condição em que o esqueleto facial se distingue do normal, sendo ou não congênita, em que a maloclusão existe e a estética facial é afetada. Geralmente, as deformidades dentofaciais também podem gerar danos funcionais, degenerativos e problemas psicossociais, sendo necessária intervenção cirúrgica para sua correção. Dentre os tratamentos cirúrgicos abordados na literatura, utilizados para corrigir as deformidades dentofaciais, estão a cirurgia ortognática e a distração osteogênica. A técnica de distração osteogênica consiste na fratura cirúrgica do osso a ser expandido, na inserção do dispositivo distrator. Aí depois, há uma latência de 5 a 7 dias e a separação gradual dos segmentos ósseos por ativação do dispositivo numa taxa média de 1 mm por dia. Segue-se para a fase de consolidação óssea, que costuma durar em torno de 2 a 4 vezes mais que a fase de ativação. Dentre as inúmeras vantagens do uso da distração estão a estabilidade a longo prazo do efeito final do tratamento, minimizando assim a recidiva, a possibilidade de grande expansão mandibular e a viabilidade de ser realizada em qualquer idade, incluindo os pacientes neonatos. Já quanto às desvantagens, podemos destacar os altos custos dos dispositivos de distração e a necessidade de 2 tempos cirúrgicos, aplicação e remoção do distrator, fator que é desconfortável para o paciente. Já as complicações incluem dor, paresia nervosa, hipoestesia, necessidade ocasional de recuperação, infecções locais, dentre outras. Com isso, esse trabalho visa realizar uma revisão sistemática da literatura em que os aspectos relevantes sobre técnicas de distração osteogênica em pacientes com deformidades dentofaciais sejam abordados. Isso inclui identificar o sítio anatômico mais utilizado e avaliar o índice de sucesso no tratamento. A metodologia dessa revisão sistemática seguiu as diretrizes da lista de verificação chamada Relatórios de Itens Preferenciais para Revisões Sistemáticas e Meta-análises, que recebe a sigla de PRISMA. A pergunta da pesquisa correspondeu à sigla PICO, sendo a população referente aos pacientes com deformidades dentofaciais, a intervenção como a distração osteogênica, a comparação sendo os outros procedimentos e o desfecho seriam as complicações, as vantagens, as desvantagens, o sítio anatômico mais utilizado e o índice de sucesso. Sobre os critérios de elegibilidade, foram incluídos estudos que relataram o uso da distração osteogênica em pacientes com deformidades dentofaciais, os estudos que foram relatos de casos com mais 5 pacientes ou estudos clínicos randomizados com mais 5 pacientes. Os estudos que foram excluídos tiveram o motivo de investigar a distração osteogênica em pacientes que não possuíam deformidades dentofaciais, como pacientes que se submeteriam à instalação de implantes, ou estudos que utilizaram outros métodos para promover a osteogênese, além do uso de distratores, como, por exemplo, a cirurgia ortognática. Também foram excluídos estudos desenvolvidos em modelos animais ou culturas de células laboratoriais, dissertações de mestrado, teses de doutorado, críticas, cartas, opiniões pessoais, capítulos de livro, resumos de conferência ou revisões de literatura. Por fim, excluíram-se os artigos não publicados em inglês. A busca bibliográfica foi feita nas bases PubMed, Scopus, Web of Science, Lilacs e Cochrane Library. A literatura cinza não foi utilizada como fonte de pesquisa. Também podemos observar abaixo a estratégia de busca utilizada e os 8 descritores selecionados. Para a seleção dos estudos, 2 autores leram individualmente os títulos e resumos e incluíram os que pareceram atender aos critérios. Após isso, uma análise mais crítica foi feita a partir da leitura completa dos textos. Os desacordos das 2 etapas foram resolvidos em conjunto para tomar a decisão final sobre a inclusão. Sobre a coleta de dados, um autor coletou informações importantes de cada artigo selecionado e um segundo autor cruzou as informações coletadas e confirmou a sua precisão. Na primeira fase da seleção do estudo, foram identificadas 146 referências, e aí as referências que foram duplicadas foram removidas pelo software EndNote, resultando em 90 citações. Vale ressaltar que a lista das referências dos artigos encontrados foi rastreada manualmente, uma vez que estudos relevantes poderiam se perder durante essa fase da pesquisa. A avaliação completa dos títulos e resumos de cada artigo foi realizada e outros 51 artigos foram excluídos, restando 39 artigos na primeira fase. Com isso, todos os artigos recuperados na primeira fase foram totalmente revisados e 26 artigos foram excluídos. Ao final, restaram ao todo 13 artigos para análise descritiva. A amostra total desses estudos incluiu 256 indivíduos que realizaram a distração osteogênica.
enquanto os 11 estudos que descreveram o sítio anatômico e o índice de sucesso do tratamento compreendeu 152 pacientes. A idade média dos pacientes foi de 14,8 anos. O sítio anatômico mais acometido foi a maxila, que foi citada por 10 estudos, seguida pela mandíbula, que esteve presente em 5, sendo que, em 2 estudos, os 2 sítios foram submetidos à distração osteogênica. O tamanho da osteogênese variou de 3,9 a 33,1 milímetros. E dos 11 estudos que descreveram o índice de sucesso no tratamento, 10 relataram ter 100% de sucesso. Dentre as deformidades dentofaciais descritas nos estudos incluídos, houve uma grande variabilidade. Então podemos citar as que foram mais prevalentes, sendo elas a fissura palatina, que afetou 111 pacientes, seguida pela deficiência transversa de maxila, sem deformidade maxilofacial congênita, que afetou 28 pacientes, e a síndrome de apneia obstrutiva do sono, que afetou 20 pacientes. Já sobre a característica dos processos de distração, 8 estudos utilizaram distratores internos e 6 externos, sendo que 2 utilizaram tanto distratores internos quanto externos, e 1 não revelou qual foi o tipo de distrator utilizado. Levando em consideração o número de pacientes em cada estudo, o distrator mais utilizado foi o distrator externo. Agora, quanto às complicações pós-operatórias, elas estiveram presentes em 10 artigos. Essas, quando ocorreram, variaram entre dor, abertura de boca limitada, celulite, divergência dos pinos e outras. São diversas as aplicações da distração osteogênica. Ela pode, por exemplo, ser utilizada para a correção do padrão esquelético classe 2, sendo uma alternativa valiosa para tratar deformidades dentofaciais mandibulares. As aplicações também incluem retrognatia ou assimetria mandibular, fenda lábio-palatina, síndrome da apneia obstrutiva do sono e hipoplasia da face média. Essa revisão mostra que a utilização da distração osteogênica em pacientes com hipoplasia maxilar é eficaz, fazendo com que os pacientes não sejam submetidos a osteotomias de forma 1 ou 2 ou a enxertos autógenos. Os aparelhos de distração podem ser classificados em extraoral e intraoral, e aí se subdividirem. A introdução de dispositivos intraorais melhorou muito a aceitação da distração mandibular dos pacientes devido a problemas com o uso de distratores extraorais, como cicatrizes e infecções. Nesse trabalho, considerando o número de pacientes, podemos observar que o distrator mais utilizado foi justamente o externo, que apresentou também maiores complicações no seu uso. A distração osteogênica é um método eficaz que possui grande índice de sucesso para a correção de deformidades dentofaciais em pacientes neonatos, jovens ou adultos. O trabalho concluiu que o sítio anatômico mais utilizado é a maxila. E, além disso, são poucas as complicações de difícil resolução encontradas, sendo essas mais associadas aos distratores externos. Essas foram as referências que eu utilizei para o trabalho. E muito obrigado.